Olá a todas vocês aqui hoje, noitinha de domingo. Bem-vindas todas. Namastê a todos. Satnam, Haribol. Bem-vindos também que estarão assistindo depois a live de hoje, cujo tema é a lua cheia de abril. Abril vai abrir com uma lua cheia, no dia 1º de abril. É exatamente a lua cheia que sucede Navaratri, primeira lua cheia após o equinócio, primeira lua cheia do Ano Novo Lunar, iniciou dia 18. E também é a lua cheia do ano que se celebra Hanuman. É também dia de Hanuman Jayanti, celebração de Hanumanji, servo leal de Rama, muito belamente descrito no épico que se chama Ramayana. A um certo momento, Hanuman aparece na história para auxiliar Rama a resgatar Sita, que foi sequestrada por um Rakshasa, uma pessoa de natureza bem perversa, sequestra Sita e leva ela para uma ilha. Esta ilha se chama Sri Lanka. Então, Rama, que estava no exílio, junto com Sita e seu irmão, Lakshman, perde Sita de vista. Ela é levada para uma ilha, onde existia um mar entre o continente e a ilha. E como atravessar essa ilha, né? Como atravessar até poder entrar na ilha e resgatar Sita. Então, um exército de macacos, liderados por Hanuman, ajuda Rama nesta façanha, ao construir uma ponte entre o continente e a ilha. Por muito tempo, foi considerado que essa ponte fazia parte de um imaginário ou de uma mitologia, até que até que com o até que com a invenção dos satélites foi descoberto que a ponte existe nas profundezas do mar. Ela está lá, nas profundezas do mar. Então, é algo extraordinário, né? Então, nós vamos ter uma lua cheia muito potente, por diversos motivos. Primeira lua cheia após o equinócio, após a entrada do ano novo lunar, após Navaratri, é a lua cheia de Navaratri, Chaitra Navaratri é esta, porque Chaitra Navaratri começa a seguir da lua nova, né? Termina na nona noite, e a partir daí nós temos mais 5, 6 noites para chegar a lua alcançar cheia, né? Seu estado de plenilúnio. Então, e além disso, é a lua cheia de Rama. A lua cheia vai ocorrer
na constelação da Virgem, ok? Podem dizer por aí que é em Libra, mas quem utiliza aplicativos de exatidão astronômica podem mostrar o posicionamento da lua cheia no dia 1º de abril, será 1º de abril, junto à constelação da Virgem, conhecida como a constelação da Donzela. Ela representa o feminino sagrado, o feminino em todas as direções, dentro do espaço terrestre, quanto fora dele. É a constelação que representa a natureza, né, do feminino, sempre disposto a oferecer algo. A gente vê sempre as imagens das deusas com alguma parafernália na mão, né? Uma espada, um lótus, um disco, um vaso, né? Elas sempre têm as mãos. Ou apenas um gesto também. Então, a constelação da Virgem, ela aparece, né? Ela está aparente no céu noturno, constituída de estrelas de bastante visibilidade. É uma constelação de tamanho considerável. E ela, então, configurada como uma mulher que tem nas mãos o objeto, uma das mãos o objeto. E na outra mão, ela é direcionada à constelação da Libra. Então, passa uma ideia de que ela está segurando a balança da constelação da Libra, ela segura a balança da constelação da Libra. E na outra mão, ela tem algum objeto. Às vezes é uma espada, isso difere, né? Em diferentes culturas vai sendo diferente também. Uma espada, um pássaro, uma espiga de trigo ou de milho, uma lamparina, um diamante, um lótus, um botão de lírio, né? Vai variando de acordo com as culturas. Na Grécia, ela é conhecida como a constelação representando a deusa Ceres. Ceres é, na Grécia, a deusa da agricultura. E, por isso, responsável pelos alimentos. Daí vem o nome cereal. Existe uma imagem muito antiga da constelação de Virgem, com uma jovenzinha, uma mocinha, atravessando um rio num barco, carregando uma lanterna, né? Igual a carta do tarô do eremita, ele não tem uma lanterna? Então, ela tem uma lanterna e ela está atravessando sozinha um rio, remando um rio. Essa imagem nos traz de volta, faz a gente lembrar, né? No iniciozinho do Mahabharata, quando Satyavati, que era uma barqueira, ela as pessoas atravessavam de um lado por outro, ela que remava, né? Ela era filha de um pescador, interessante que a constelação de peixes é oposta à Virgem, ela é filha de um pescador e ela tem essa função de servir as pessoas, ajudando as pessoas a atravessarem o rio de uma orla para outra. Então, ela é uma barqueira que vai, então, transportando as pessoas.
num belo momento, ela transporta um sábio, sem saber. Só sabia que ele era um sábio, mas não sabia que sábio era este, né? E este sábio, ele fica encantado por ela e a propôs, fez uma proposta de ter uma união com ele e ter um filho dele. E ela ficou muito assustada, né, com aquela investida, mas ele prometeu a ela que ela não se preocupasse, que depois que a criança nascesse, ela ia recuperar a virgindade dela. Daí o nome Virgem. Então, quando se fala de virgem, se fala nesse sentido virginal, assim como uma floresta virgem, que nunca foi invadida, nunca foi, né? Como fazem com as florestas, devastadas. Então, e as virgens, elas eram também, no passado, sacerdotisas, né? Então, as sacerdotisas, elas eram conhecidas como as virgens, mas não necessariamente virgem no sentido da palavra, no sentido físico da palavra, mas por serem sacerdotisas, ou seja, por serem dedicadas ao serviço a um templo, né? Elas estavam ali, então eram aquelas que podiam ter acesso aos estudos dos mistérios, que conheciam com habilidade e maestria as ritualísticas, né? Era como se fosse uma classe específica de mulheres, né? E muitas vezes as meninas eram direcionadas para passar um período com essas sacerdotisas para receberem educação, mesmo que depois a opção dela fosse matrimônio, constituir família. E isso era tão forte na antiguidade que até em Machu Picchu isso acontecia. Machu Picchu era uma escola e as professoras eram sacerdotisas, eram mulheres incas. E tanto meninos quanto meninas iam para Machu Picchu passar um período de educação, onde eles recebiam aprendizados de acordo com as suas aptidões de agricultura, medicina, astronomia, e mais um, astronomia, agricultura, medicina e arquitetura, né? Então, isso era um hábito por toda a Terra, dos povos originários, né? Sempre havia um líder, aqui no Brasil tem o cacique, que é o líder, e também o pajé, que é o xamã, né? É o médico, né? Então, é a organização natural, que a própria natureza ensina, o próprio cosmos ensina, nos ensina. Então, esse mantra que eu coloquei para vocês ouvirem, para nós ouvirmos, né, antes de começar aqui, é o mantra para o Nakshatra Hasta. Nakshatra Hasta são cinco, Hasta, Hasta, são 5 estrelas que fazem parte da constelação de Virgem. Cada estrela representa um dedo da mão, dessa mão, né, da Virgem que sustenta um objeto, indicando que cada estrela é um dedo da mão. Essa estrela tem uma simbologia muito maravilhosa, que é o pentágono, que é a estrela de 5 pontas.
né? Símbolo, símbolo dos mistérios, né? Dos conhecimentos herméticos, ocultos. Então, a constelação da Virgem, ela tem muitos atributos maravilhosos, né? Tais como o poder da seletividade, poder da organização, armazenamento dos alimentos, a higiene necessária, né? É, o uso das ervas, a confecção de aromas, de remédios, e aí vai. Então, essa será a nossa lua cheia do dia 1º de abril. E pensando que é o dia de Hanuman, esta lua cheia de Hanuman, sendo Hanuman o meio pelo qual Sita foi resgatada, né? Isso é Deus é assim, né? Ele coloca seu devoto para que ele seja mais famoso que ele, né? Por exemplo, na Bhagavad Gita, Arjuna fica mais famoso que Krishna. No Ramayana, Hanuman fica mais famoso que Rama. Né? Krishna diz na Bhagavad Gita, meu devoto nunca perecerá. Então, ele é Hanuman muito famoso e amado, né? E graças a ele, os macacos na Índia têm direito de viver e andarem livres por onde bem quiserem, soltos, não dentro de jaulas, né? Graças à devoção que o povo tem por Hanuman, né? A devoção por Hanuman na Índia é tão intensa, tão fervorosa, que não- eles não têm, não são capazes de fazer nenhum mal aos macacos. Qualquer lugar que a gente vá, estão os macacos soltos para todo lado. Quem vai à Índia tem que estar preparado. E vai se encontrar em algum momento com os macacos. Jai Hanumanji. Então, este nakshatra, ele é bem... Ele tem uma especialidade, como cada um tem, né? Porque os mestres ensinam que a recitação do Gayatri Mantra se faz tocando certos dedos da mão, e não nas pontinhas da Japamala. Hasta Nakshatra, ele é regido pela lua. Existem 3 nakshatras, entre os 27 nakshatras, que são regidos pela lua. Um é Rohini, que é a estrela Aldebaran, na constelação do Touro. O outro é Hasta, na constelação da Virgem. E o outro é Shravana, na constelação de Capricórnio. Notem que cada um é do elemento terra. Notem que cada um é do elemento terra. Touro, Virgem e Capricórnio. São nakshatras centrais dessas 3 constelações. E eles estão 120 graus de distância um do outro, exatamente. Então, são 3, 120 vezes 3 dá 360, né? Eles formam o que a gente chama de uma trigonia. Todos 3 regidos pela Lua. Então, só que existe uma diferença entre Hasta Nakshatra e os outros.
né? A partir da deidade que é regente. No caso de Rohini é Brahma, no caso de Shravana é Vishnu, e no caso de Hasta é Savitar. Savitar é o Sol, é o Sol. E aí ocorre algo diferente no Nakshatra Hasta, né? Porque ele é regido pela Lua e também pelo Sol. Então, ele traz essa. Quando a lua cheia é em Hasta, né? E a lua cheia recebe toda a luz do sol, existe então essa comunhão, né? Que é natural desse nakshatra, entre o sol e a lua. E não existe equilíbrio maior do que esse, né? Equilíbrio entre o sol e a lua, entre a noite e o dia. Ah, o sol, ele também rege todo o nosso lado direito. E a lua todo o nosso lado esquerdo. Se diz que o Sol é o olho do universo e a Lua é a mente do universo. Então, assim como o olho vê fora, a mente vê dentro. Então, o Nakshatra também traz equilíbrio entre o interior e o exterior, entre o externo e o interno, entre o feminino e o masculino, entre o Sol e a Lua, entre o dia e a noite, entre o quente e o frio. Então, esses 5 dedos da mão de, de Hasta Nakshatra, cada dedo também traz um princípio planetário. É o dedo mínimo, que é Mercúrio, o anular, que é o próprio Sol, o médio, que é o Saturno, o indicador, que é Júpiter, e o polegar, que é Vênus. Então, nós vemos também, através desse nakshatra, todo o sistema planetário. E são estrelas. Então, esse nakshatra une a Terra, que é Virgem de Terra, o Sol e a Lua, o sistema planetário e o espaço sideral. Então, assim, a gente pode ter, assim, mais ou menos uma ideia de como forte é esta lua cheia, se apresentando através da constelação que traz o significado do feminino sagrado. E nós vamos ter, vai cair fichas, né? Fichas vão cair dentro de nós no entendimento do que este Chaitra Navaratri nos trouxe. Já que a lua cheia deste Chaitra Navaratri está acontecendo deste modo, né? E Hanumanji como um veículo. Veículo é porque ele é filho de Vaio, deus dos ventos. Então, o macaco ele salta longe, né? Ele pode pular de uma árvore para outra, de um telhado para outro, né? Ele tem esse poder. Ele não tem asas, mas ele salta, faz dar saltos distantes. Então, existem muitas histórias de Hanumanji, né? Voando de um território para outro, nesse salto que o macaco é capaz de dar. Ele carregando montanhas para trazer o remédio rápido para curar o irmão de Rama, Lakshmana, né? E também de ter chegado lá antes de todos, onde Sita estava, porque ela já estava desistindo da vida.
para avisar ela que Irama já está chegando. Calma, espera mais um pouquinho, que ele vai chegar, aguenta aí. E ela levou um susto, né? Porque nunca tinha visto o Hanuman antes. E para provar que ele era amigo de Rama, ele deu a ela o anel que Rama deu para Hanuman. Mostre esse anel para ela que ela vai acreditar em você. Então, através do anel, ela viu que ele era real, leal, né, a serviço do Dharma. Então, nós temos agora esta lua cheia. Posso, mas vocês vão ouvir também de novo na gravação. Mas é assim, Mercúrio. Dedo mínimo, Mercúrio. Dedo anular. Sim, sei, essa história é linda de Rama e Sita. Dedo mínimo, Mercúrio. Dedo anular é o Sol. Indicador não. Dedo médio, Saturno. Dedo indicador, Júpiter. Dedo polegar, Vênus. A gente pode pensar assim, mas e Marte? Marte não é dedo, Marte chama-se campo de Marte. Ele fica espalhado no centro da mão. E a Lua, que também não tem dedo para a Lua, né? Fica ali naquela parte lateral, abaixo do dedo mínimo, aquela parte lateral abaixo, lá entre a palma, ali, né? Mais próximo à palma, ali é o campo da Lua. Ok? Um estudo maravilhoso. Hasta Nakshatra tem várias qualidades, né? Por exemplo, favorece o estudo da quiromancia, quirologia, o estudo das mãos, das linhas das mãos, é uma ciência muito desenvolvida, muito linda. Em sânscrito se chama Hasta Samudrika Shastra. Hasta Samudrika Shastra é o estudo da fisionomia das mãos. Hasta também tem a ver com as habilidades manuais, seja quais forem. Habilidades manuais de todo tipo, desde tocar piano ou decorar um bolo, né? Confeitar um bolo ou um corte e costura, uma, uma arte visual, né? Todas as habilidades, escultura, todas as habilidades onde as mãos, e também Rasta Nakshatra é aquilo, gratidão por ter mãos, né? Vamos agradecer por ter mãos. Peixes são os pés, virgens são as mãos. Então, com as mãos nós fazemos tudo, né? Muito importante estarmos atentos onde a gente coloca as mãos, né? Que nossas mãos sejam limpas, tanto no sentido da palavra, mais físico da palavra, como no sentido sutil, moral, emocional, né? E também rasta é um nakshatra que tem que ter um pouquinho de cuidado, dependendo do planeta que se encontra em Rasta. Não é o caso da lua cheia. Dependendo de qual planeta está em Rasta, Rasta pode também se expressar de formas sombrias, como através de procedimentos maquiavélicos, manipulação, controle da vida alheia, né? Essas, essas neuras assim, sabe?
Sim. E tem outro lado de racha também que dá a capacidade de organização. Então, muito bom para coordenações, para gerenciamentos, né? E existe um medo profundo, dependendo do planeta em racha, existe um medo profundo, que é o medo da perda do controle. Por um lado, pode trazer excesso de controle da vida alheia, por outro lado, também um profundo medo da perda do controle, né? Porque que é o medo do caos. E, ao mesmo tempo que Rasta traz o princípio da ordem universal, por outro lado, pode se manifestar como a desordem. E às vezes é necessário. Às vezes, para poder a gente arrumar e limpar uma casa bem limpinha, a gente tem que tirar tudo do lugar, né? Eliminar o que não precisa mais, jogar coisas fora, né? E trazer uma nova ordem, um novo aspecto, uma nova aparência. Do mesmo modo, o nosso próprio corpo também, né? O corpo revela o que está acontecendo dentro de si, não é isso? Esta nakshatra é um dos nakshatras mais ricos, certo? É, porque ele traz a habilidade, ele traz dons, habilidades, certos talentos inerentes, né? Que muitas vezes são mascarados ou são negados, são excluídos do nosso dia a dia devido ao sistema de vida. Trabalho, casa, trabalho, casa. Aí você não tem um tempo de fazer um bordadinho, não tem um tempo para fazer uma, uma arte que seja, né? Aprender a tocar um violão, né? E viver, né? Os dons nos fazem vivos. Os dons, quando eles são colocados de lado, a gente passa a ter vida morta, mecânica. Então, existe esse lado também rasta, né? Das ações mecânicas. Aperta o botão, funciona, né? Por isso que do outro lado de Virgem está Peixes, né? Peixes é o lugar do descanso de Vishnu. Então, peixes são os nossos sonos, os nossos sonhos, o nosso descanso. Quando não a loucura, né? Porque uma vida mecânica termina mais cedo ou mais tarde levando o indivíduo a uma loucura, a loucura. Porque não somos mecânicos, né? Nós somos naturais. Eu vou compartilhar aqui com vocês o mapa da lua cheia para vocês verem é, a lua aqui em Virgem, Nakshatra Hasta, aqui no Rio de Janeiro, será às 23h10. Posso colocar aqui horário de Brasília, trocar para vocês, mas acho que não vai mudar nada, não. Vamos ver. Para ficar mais centralizado no Brasil, né? A gente troca. Ah, viu? Fica igual. Essa lua cheia, neste horário aqui, ou próximo a esse horário, ela vai estar lá no topo. Somente na Varátea, após a Varátea, a lua cheia aparece no topo. São os únicos dois momentos do ano. Não sei se vocês sabiam disso. É, devido ao horário, né? Que a lua cheia acontece, né?
que é às 23, perto da meia-noite, próxima à meia-noite. Mas antes disso, vocês já vão ver a Lua, tá? A Lua deve surgir no céu já, a Lua cheia vai surgir no céu já com o Sol se pondo. A oeste, ela já vai aparecer no leste. Então, vai dar para tirar muitas fotos. É, é a Lua sem eclipse, então tá tudo liberado. Ah, tem outras coisas acontecendo aqui, tá? Uma delas é que o Sol está em peixes hoje é a do Hadassa, né? Então, hoje o Sol está saindo, hoje para amanhã o Sol está saindo de Uttarabhadra, entrando em Revati, né? Vai entrar em Revati no dia 31, certo? 16h40, né? Que ele entra em Revati. 30h31, o Sol está mudando em Peixes, mudando para Revati. E essa fase dele em Revati dura mais ou menos uns 13 dias, que vai ser quando o Sol vai mudar para Áries. E já vai estar mais ou menos perto da Lua Nova, de abril. O Sol passar pelo Nakshatra Revati, ele é muito auspicioso, porque Revati é regido por Pusha, que é um dos 12 Adityas. Assim como Savitar também é um dos 12 Adityas, um dos 12 deuses solares. Revati é um nakshatra muito divino e a passagem do Sol em Revati pode trazer muita inspiração espiritual e inclusive artística também. Então fiquem ligadas aí nos seus dons, suas aptidões, seus talentos, suas habilidades, como elas podem se manifestar por esse período entre a lua cheia e a lua nova, ok? Nós estamos também com uma mudança, que é Marte, que já está chegando no final de Aquário, e ele vai se mudar para Peixes. Uma vez ele mudando para Peixes, ele vai começar a fazer conjunção com Saturno, ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar para vocês, de novo, o nosso e-book. E não, acho que é aqui. E vamos entrar aqui nesse dia que nós estamos hoje, né? Que é finalzinho de março. Hoje é 29 de março, né? É isso? Março tem 31 dias. Quando a gente chega aqui no final de março, no e-book, eu acho que todos vocês já têm. Quem não tem, é só falar comigo que eu passo o link. Então, aqui foi todo o nosso Navaratri, terminou aqui em Ramanavami, fim do Chaitra Navaratri. Vênus se retira a partir de ontem do Gandanta, Peixes e Áries, já se encontra em Áries. E aqui nós temos, então, a entrada de Marte em Peixes não é em março, já está no final de Aquário,
mas ele muda para Peixes aqui, ó, no dia 2 de abril, logo no dia seguinte, signo amigo de Marte. Peixes é um signo amigo de Marte, é um signo dual e de água. Os efeitos são: a compaixão é ativada, promovendo o autossacrifício, disposição para lutar de forma desinteressada por causas justas, fase favorável aos processos de cura e autoconhecimento. Batalhas internas podem gerar desorientação, tá? Marte em Peixes é tudo isso aqui, sim, que está colocado, mas também tem mais coisas, porque é Marte formando conjunção com Saturno e com Netuno, que ambos estão em Peixes. Saturno só se retira de Peixes a partir do final de 2027. Ele vai começar a fazer sua transição para Áries, aí entra, aí retrograda, volta para Peixes. Ele vai ficar fazendo esse movimento no final de 2027. Então, quando dizem para vocês que Saturno está em Áries, não é verdade, tá? Só consultar um site de astronomia sério, um aplicativo sério também de astronomia, para vocês verem a posição exata onde está Saturno. Então, ele está em Peixes, desde final de março do ano passado, e a partir do dia 2 de abril, Marte vai para Peixes, vai ficar um períodozinho curto, passando pelo signo, onde ele vai se alinhar, de Peixes, né? Onde ele vai se alinhar, tanto com Saturno, primeiro com Netuno, depois com Saturno. E Marte, ele é, por natureza, um planeta bélico. Ele aciona sempre as confrontações, ok? Em Aquário, e ele está agora, né? Um grau bem adiantado de Aquário, ele vem promovendo muitas revoltas, tá? Muitas revoltas, muitas, junto com Urarro, fez conjunção com Urarro, né? Quando estava em Aquário. Então, Urarro em Aquário produz muita revolta, muita caos. E Marte lá no meio só botando fogo. Agora ele vai querer colocar fogo no oceano, tá? Então, as coisas, os bombardeios podem aumentar em regiões oceânicas ou em países próximos de mar ou rodeado por mar, tá? Porque está havendo um interesse das riquezas alheias. Isso sempre aconteceu na humanidade, a diferença é que hoje existe um armamento extremamente sofisticado, e não existia antigamente, né? Mas, assim, destruição em nome da riqueza alheia, território alheio, invasão, colonização, sempre teve. Então, é importante saber o tempo que Marte vai estar em Peixes, para que possamos, depois, dia 10 de abril, Mercúrio também vai para Peixes. Dia 14 de abril, o Sol vai para Áries, que é quando ele passa o seu curso, né? Mexa Sankrante, será em 14 de abril. E tem outras datas importantes que nós vamos celebrar, né? Online, presencial. Mês de abril muito importante, até por conta dessas situações, que a gente esteja bem alinhado, estejamos todos bem alinhados. Não sei se eu passei aqui. Eu tenho a impressão que Marte, ele avança maio. Ele avança maio, lá, dia 11 de maio só que ele vai para Áries. Ok? Então, do dia 2 de abril a 11 de maio, Marte em Peixes, fazendo conjunção com Netuno e com Saturno. Tá bom? Então, para que a gente saiba dessa informação. Muitas coisas acontecendo durante o mês de abril, com datas importantes e também movimentos planetários importantes. E precisamos estar todos bastante conscientes. Ser consciente não é só ser consciente da microvida, é preciso também estar consciente da vida macro, né? O que está acontecendo em todo esse espaço, né, que nos rodeia. Outro fator aqui também
que eu fiquei de falar nesta live é que nós estamos também com uma combustão de mercúrio. Como que a gente sabe disso? É só ver a distância em graus de mercúrio do Sol. Então, combustão é um planeta muito próximo do Sol. O que é uma lua nova? A lua nova é a lua em combustão, porque ela está no mesmo grau que o Sol. E Mercúrio não está muito distante, tanto é que a gente vê aqui, não é isso? Não, não, Mercúrio não está em combustão com o Sol. Desculpa, pessoal. É, fake news. Ele está a 20 graus de aquário, ele está lá conjunto com a turma lá, Ararro e Marte. Ele permanece mais tempo em aquário. Mercúrio não está em combustão com o Sol, corta somente a Lua mesmo, e talvez Marte venha ficar mais na frente, entrando em peixes, pode ser que ele, dependendo da velocidade, ele possa alcançar mais ou menos. A gente coloca uma combustão 5 graus antes, 5 graus depois do Sol, né? Assim, né? Bem apertadinho. Tem pessoas que colocam mais espaço, tipo 8 graus, antes do Sol, após o Sol. É 5 graus, não há dúvida que a combustão está acontecendo. Então, não tem combustão de mercúrio. Outro tema importante também, que Ana Moura me chamou a atenção um pouquinho antes de conversarmos aqui hoje, que é exatamente isso, né? Ketu que está chegando no Nakshatra Magha. Ketu, que é o nó do sul da Lua, ele sempre anda para trás, né? A maior parte do tempo, raramente não. Então, ele está, é o movimento de Rahu e Ketu, que são os nódulos lunares, é sempre retrógrado. Quando não, é muito rápido que eles deixam de ficar retrógrados. É assim, rapidinho. Mas a maior parte do tempo eles são retrógrados. Não tem nenhum planeta retrógrado nesta lua cheia. Nem os distantes estão retrógrados. Nenhum planeta. Mas Rahu e Ketu são sempre retrógrados. Então, se Ketu aqui, no dia 1 de abril, ele está a 13 graus, passa uns dias, ele está a 12, passa, né? Passa uma semana, ele está a 11 graus, ele é sempre para trás. Rahu, do mesmo modo. Então, recentemente, Ketu está chegando em Magha. Magha é o nakshatra que é regido pelos ancestrais e também pelo próprio Ketu. Então, quando o Ketu está em Magha, ele está domiciliado por nakshatra. Leão é regido pelo Sol, né? Mas Ketu está domiciliado por nakshatra quando ele está em Magha. Então, prestem bastante atenção em mapas que vocês foram ver, foram analisar mapas, foram analisar revolução solar, trânsitos, neste trânsito de Ketu em Magha, ok? Um planeta aí pode ser afetado, tá? Ele pode ser afetado por esse trânsito. Um exemplo que podemos dar de alguém que tem planeta em Magha, e se não me engano também o ascendente. Mas Marte com certeza é em Magha. Ascendente eu estou um pouco em dúvida, eu acho que também o ascendente e Marte estão em Magha, ambos. É Donald Trump, ele tem esta conjunção. Marte e talvez o ascendente. Então, esse trânsito de Ketu por Magha vai afetar bastante ele. Em geral, afeta a saúde, porque o ascendente é o corpo, né? Só que Marte são as ações do indivíduo, o modo do indivíduo agir. Então, se ele tem Marte no ascendente, né, o modo dele agir é violento.
Ele não sabe fazer diferente. É assim que ele é. Foi sempre assim que tudo deu certo para ele. Tudo saiu como ele sempre quis, sempre através da violência, da ameaça e do abuso de poder. Vamos ver agora como é que esse trânsito vai, né, funcionar. Porque Ketu fica em Magha até o início de dezembro. Então, é de agora até lá. O trânsito está acontecendo. Enquanto isso, o Rahu está em Aquário. Rahu está em Aquário, junto ao nakshatra Satabhisaj, que é um nakshatra regido por Rahu. Então, o Rahu também está domiciliado por nakshatra. Além de Rahu estar domiciliado também por signo sideral, porque Aquário também é regido por Rahu. Está havendo um aspecto mútuo, inclusive, já tem um tempo, desde maio do ano passado, de Júpiter com Rahu. Ok? Esse aspecto, ele é um aspecto dual, né? Duvidoso, duvidoso. Aspecto que gera muitas situações duvidosas, né? De, por exemplo, considerar que o que é errado é certo e considerar que o certo é o errado. Típico de Rahu e Júpiter se aspectando mutuamente, estando Júpiter em Gêmeos, né? Então, abre espaço para essas contradições. Então, Sattavissaj, Rahu e Sattavissaj. Sattavissaj é um nakshatra que representa a ordem cósmica. Ele é a representação da ordem cósmica, Sattavissaj. Ele é representado por um círculo, e por ser um círculo, também os circuitos, as circulações, os movimentos por toda parte, porque o universo não é parado. O universo está em contínuo movimento. A Iraha fica tentando parar o universo, como todo bom Asura, tentando parar a ordem do universo, e aí dá confusão, né? Dá confusão. Ordem natural das coisas. Então, Carro em Aquário e Sattavissaj é aglomeração da população. A população se reunindo. Então, nós vamos ter até início de dezembro muitas manifestações, muita gente pela rua, muitas reivindicações populares até início de dezembro, né? Ah, você torce por quem? Tem que torcer por o universo. Eu torço, vocês torcem por quem? Eu torço pelo universo, por todos os seres divinos, todos os mestres e seus ensinamentos, né? Que está acima da dualidade, né? Está sempre acima da dualidade. Terceiro olho. Até estou usando agora um olhinho, que vocês estão vendo. O olhinho da deusa. Está vendo? Ok, queridas, gratidão pela presença. Vou olhar aqui se vocês têm alguma pergunta para fazer, ou algum comentário. Super bem-vindo. Vou abrir aqui o chat. Boa noite para todas nós. Namastê. Parashara diz, sim, Maria. Então, não contei, né? Eu falei que o grande sábio foi lá e fez a promessa de que a menina Satyavati teria um filho dele, que depois que a criança nascesse, ela se manteria virgem. Ela ia
a virgindade dela seria restituída, Satyavati. Então, essa criança que nasceu dos dois, o nome dele é Vyasadeva. Sabe que Vyasa significa circunferência, né? É a tradução da palavra, circunferência. Obrigada pelo convite, boa noite. Não tem nenhum dedo na mão para Marte, por que será, Elisa? Não, é o campo. Marte é o campo, fica no campo de Marte, campo da Lua. Apesar do dedo polegar ser o dedo de Vênus, esse montinho que tem abaixo do dedo polegar, ele é chamado também de monte de Vênus, monte de Vênus. Então, é um monte de Vênus, não é campo da Lua, não, é monte de Vênus, monte da Lua e campo de Marte. Campo de Marte fica na parte central da mão. História linda, Ramicita. Ah, que bom que você já está podendo ler o livro. Arte, Ana Moura. Vejo as dançarinas indianas de flamenco e lembro de Rasta. Ah, por causa das mudras, né? Os mudras também estão relacionados, né? Inclusive as artes divinatórias, tais como o tarô, até a astrologia, porque os cálculos eram feitos à mão, né? E, e todas as técnicas de cura através das mãos também Rasta. Elisa gosta muito do mantra matinal para as mãos. É esse mantra que eu vou passar aqui para você. Que bom que você trouxe. Eu separei ele aqui, está separadinho, para vocês recitarem nesta próxima lua cheia. Aliás, já pode começar, tá? É assim que acorda. Faz mais nada. Assim que acorda, já pronuncia o mantra. Ana Moura, não sabia que maravilha. As águas de março fechando o verão. Saturno esteve em combustão. Não, ele estará. Só quando o Sol, ou estará, acho que está, você tem razão, ele está. Se ele está a 11 graus, o Sol está a 18, ele esteve, é verdade, ele já esteve. Agora tem uma distância de 7 graus, já começa a desfazer a combustão sobre Saturno. Mas tivemos combustão, Saturno em combustão, praticamente todo o Navaratri. Tem Lua e Vênus em Maga na casa 6. Aí tem que ver saúde, né? Já que é casa 6, não tanto pela Lua e por Vênus. Rogério, hoje teve manifestações nos Estados Unidos. E acredito que vai intensificar por conta de Rahu em Satabissage e de Ketu em Manamoro até falar, né? No Kings, né? Porque Maga é o nakshatra dos Kings, é o nakshatra dos reis, né? E ele tem ascendente de Marte em Maga. Então, no Kings, né? Nos Estados Unidos eles não querem reis. E os reis, eles têm posicionamento absoluto, né? De soberania absoluta. Ninguém. Ai quem diga o contrário, né? Então, eles não querem isso lá, eles querem a democracia que eles conquistaram. Sempre acima da dualidade. Grata, eu tenho Ketu no ascendente. Sim. Nós temos todos os nakshatras em nosso mapa, os 27? Sim, temos todos os 12 signos e todos os 27 nakshatras no nosso mapa, tá? Percorrendo as 12 casas do seu mapa. Mas, como os planetas são em 9, e se considerar os distantes, Urano, Netuno, Plutão, e se considerar os upagrahas também, que são os planetas invisíveis, eles podem estar posicionados em certos signos e nakshatras e em outros não, tá? Então, são os planetas que vão determinar a manifestação desses nakshatras. Então, tem outros que ficam mais quietinhos, tem outros que ficam mais ativados. E também trânsitos sobre o seu mapa também pode ativar nakshatras que você não tem planeta, nem ascendente, nem nada. Asura é só que com S só. Asura a na frente, por exemplo, Adharma, né, ou Alakshmi, a na frente da palavra, nega a palavra.
Por exemplo, Lakshmi é fortuna. A Lakshmi é desfortuna, né? A Dharma. Dharma é ordem, né? É dever, é ética, conduta, conduta correta. Dharma. A Dharma é sem isso tudo, a falta de. Então, Asura significa a falta de Sura. Sura é a palavra que dá origem ao termo Súria, que é um dos nomes, dos tantos nomes do Sol. Então, Asura significaria sem sol, né? Se não há sol, tudo é escuridão. E se tudo está em escuridão, não conseguimos ver nada, né? Mesmo que tenhamos olhos, olhos capazes de ver, mas está tudo na escuridão, não dá para ver, não é isso? Para ver é preciso que haja luz. Então, Asura significa sem luz, sem sol, sem visão espiritual, cegos espiritualmente, né? Para um Asura, somente a matéria importa. Não existe espírito. Não existe centelha divina, não existe plano espiritual, não existe nada que corresponda à ciência espiritual, aos conhecimentos, aos ensinamentos dos mestres, nada disso. Apaga. Porque ele não tem alcance para ver, por isso ele acha que não existe. Eu não vejo o ar, mas eu sei que existe o ar, não é isso? Ah, eu não vejo Deus, então Deus não existe. Então, é assim, é o cúmulo do... É, é o cúmulo da falta de noção. É o cúmulo do narcisismo. É o cúmulo de se achar centro da existência. É o cúmulo do egoísmo, do egocentrismo. O que eu não vejo não existe. E tem Queto junto com Marte na casa 3. Beleza. Rahu na casa 7. Maravilha. Tem Vênus em rastro e amo oráculos. Ana Moura. Vou sentir os efeitos. Ok, pessoal. Então, foi muito bom. Gratidão também, queridas, todas por estarem aqui. Mais um pouquinho juntas, depois do Navaratri. Feliz lua cheia para vocês. Vou falar aqui do mantra. Esse mantra é para ser recitado assim que acorda, tá? Ah, eu olho para minhas mãos e realizo que Lakshmi, a deusa da fortuna, está no topo da minha mão. Que Saraswati, a deusa do aprendizado, está no meio das minhas mãos. Mas Govinda está na raiz das minhas mãos. Este mantra nos lembra que nossas mãos produzem dinheiro, fortuna, são produtivas, Lakshmi, como resultado das nossas habilidades, Saraswati, mas ambos são sem poder de fazer o que for sem as bênçãos de Govinda. Karagre Vashate Lakshmi, Karamadhe Saraswati, Karamule, Karamuletu Govinda, Prabhate Karadarshanam. Eu vou colocar esse mantra direitinho na descrição do vídeo, tá? Não se preocupem. Quando vocês forem entrar no meu vídeo, aí vocês não esquecem de compartilhar para outras pessoas, não conseguem dizer, não esquecem de colocar o like, né? De se inscrever, quem não se inscreveu ainda, tá bom? E também
deixar um comentário, tá? E lá na descrição, nas descrições, depois que tem assim mais três pontinhos, clica no mais que vai aparecer todas as descrições que eu vou colocar lá. Vou colocar o mantra em sânscrito e sua tradução, tá? Não se preocupem. Outro mantra importantíssimo para esta lua cheia é o Gayatri Mantra. Om Bhurvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayate. Ok? Esse mantra também é o mantra de Savitar, Sol, né? Que nos céus, na terra, no espaço entre eles, a, a mais excelente forma de Savitar, a divindade efulgente, nós meditamos nela, e através dessa meditação, nosso intelecto possa se iluminar, ok? Então é isso para vocês. Existem vários versos nos Vedas, nos quatro Vedas, homenageando Savitar, tá? O deus do sol, o nosso sol. Sem sol não há vida, né? Então, nós temos vida graças ao sol. E há equilíbrio entre o sol e a lua. O sol é o fogo, a lua é a água, né? E Hanuman é filho de Vayu, o deus dos ventos. Então, fogo, água, ar e a terra. Signo de Virgem, signo de terra. Ok, então um abraço para vocês, gratidão pela presença. Logo, logo, dia 1º de abril, quem ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição para participar. Teremos 4 encontros ao longo do mês de abril para celebrar todas as datas sagradas do mês de abril, que são várias, e também estarmos acompanhando os movimentos planetários durante o mês de abril, lua nova, mudanças dos planetas, né? Então, espero vocês para participarem do Jayanti. A Mariana chamou de Abril Sagrado. Ok, pessoal? Um abraço para vocês. Namastê, Hari Om, Tat Sat. Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Hanuman, Jai essa linda lua cheia, Chandra, Deva. Até!